produtividade das empresas atendidas pelo programa Brasil Mais Produtivo aumentou em média 28%, segundo dados do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, o SENAI, e do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o SEBRAE. Em 2 anos, a iniciativa alcançou mais de 67.500 empresas. Coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, o MDIC, o programa é desenvolvido em parceria com o SEBRAE, o SENAI, a BDI, a FINEP, a Embrapi e o BNDES. A iniciativa oferece a micro, pequenas e médias empresas consultorias e suporte técnico para elevar a produtividade, reduzir custos e impulsionar o faturamento por meio da transformação digital, da melhoria de processos e do aperfeiçoamento da gestão. Na última quarta-feira, 26 de novembro, a sede da Confederação Nacional da Indústria, a CNI, em Brasília, recebeu a celebração dos 2 anos do programa. Durante o evento, o vice-presidente e ministro do MDIC, Geraldo Alckmin, detalhou o papel estratégico das instituições no programa Brasil Mais Produtivo. Vai lá, o SENAI faz o diagnóstico, como é que vai digitalizar, como é que vai melhorar a eficiência, produtividade, substituir equipamentos, eficiência energética, reduzir consumo, gasto, reduzir custos. O SEBRAE, toda a parte de gestão, apoiar a pequena empresa para que ela possa ter uma gestão melhor. O presidente da CNI, Ricardo Alban, reforçou a importância da colaboração entre o governo e entidades do setor produtivo para o fortalecimento das pequenas e médias empresas. Essa complementariedade, essa combinação de atores podem e devem permitir a qualificação, a competitividade de toda essa cadeia, principalmente das pequenas e das médias. Nós entendemos de capacitação técnica, nós entendemos de inovação e tecnologia, e o SEBRAE conhece esse público tão importante. A comemoração dos 2 anos do Brasil Mais Produtivo incluiu a premiação de empresas que mais se destacaram após consultorias em manufatura enxuta, eficiência energética e gestão. No total, 13 empresas de 10 estados de todas as regiões do país foram reconhecidas pelos ganhos obtidos. Reportagem Paloma Custódio. O turismo de negócios alcançou 11,6 bilhões de reais de janeiro a outubro deste ano. O dado é da Associação Brasileira de Agências de Viagens Corporativas, que projeta 14,3 bilhões de reais em faturamento até dezembro, o maior valor da série. As receitas de outubro somaram 1,340 bilhões de reais, alta de 5,33% em relação ao mesmo mês de 2024. Hotéis com 785,4 milhões de reais e serviços aéreos 423 milhões de reais. Representaram 88% do total. Outros serviços somaram 85,7 milhões de reais e a locação de veículos atingiu 35 milhões de reais. O setor de cruzeiros registrou o maior avanço percentual em outubro, com aumento de 535,4%. A movimentação aérea reforça o cenário positivo. Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil, mais de 9 milhões de passageiros viajaram em voos domésticos em outubro, maior número para o mês desde 2000. O transporte internacional registrou 2,3 milhões de passageiros, alta de 9,3% frente ao mesmo período do ano anterior. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lademir Filipim. O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal votou pela condenação de 5 dos 7 ex-integrantes da cúpula da Polícia Militar do Distrito Federal. Os oficiais são investigados por omissão nos atos golpistas de 8 de janeiro. O caso começou a ser julgado nesta sexta-feira pelo plenário virtual da primeira turma do STF.
Alexandre de Moraes votou pela condenação dos coronéis Fábio Augusto Vieira, Clepter Rosa Gonçalves, Jorge Eduardo Barreto Naime, Paulo José Ferreira de Souza Bezerra e Marcelo Casimiro Vasconcelos Rodrigues. Moraes ainda determinou a perda dos cargos públicos dos réus e estipulou o pagamento de 30 milhões por danos morais coletivos. O ministro absolveu o major Flávio Silvestre de Alencar e o tenente Rafael Pereira Martins. Os oficiais são acusados de descumprir os deveres de policiamento ostensivo e de preservar a ordem pública durante os atos antidemocráticos. Eles também são acusados dos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado contra o patrimônio da União e deterioração de patrimônio tombado. O julgamento na primeira turma segue até a próxima sexta-feira, dia 5. Ainda faltam os votos dos ministros Flávio Dino, Cristiano Zanin e Carmen Lúcia. Da Rádio Nacional em Brasília, Renato Ribeiro. Você sabia que a internet aumentou o alcance das emissoras de rádio? Além de poder ouvir nossa rádio em sua casa, trabalho e no carro, através de seu smartphone, você pode nos ouvir também em qualquer cidade, estado ou país. Basta baixar e instalar o aplicativo Radiosnet em seu celular ou tablet. É de graça. O Radiosnet está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. O setor da construção surfa uma onda de melhoria das expectativas. Pelo terceiro mês consecutivo, a sondagem Indústria da Construção, divulgada pela Confederação Nacional da Indústria e Câmara Brasileira da Indústria da Construção, registrou alta no índice de confiança do empresariado industrial da indústria de construção. O marcador aponta agora 49,2 pontos, o maior índice desde março, quando o indicador marcava 49,6 pontos. O crescimento registrado desde setembro é de 3,4 pontos e, no último mês, a alta foi de 0,8 ponto. Ainda assim, o índice continua abaixo da marca de 50 pontos, indicando que os empresários do setor ainda demonstram desconfiança. Marcelo Azevedo, gerente de análise econômica da CNI, entende que os gestores da construção vislumbram uma queda da taxa Selic, atualmente em 15% ao ano, maior patamar dos últimos 20 anos. É possível que essa melhora que a gente vem verificando nos últimos meses com relação ao ônibus do empresário, especialmente quando se está atrelado às expectativas, já seja uma antecipação do que pode acontecer numa eventual queda da taxa de juros, caso aconteça no futuro próximo. A alta do índice foi puxada pelo indicador de expectativas, que subiu 0,9 ponto em novembro para 51,6 pontos. Os industriais da construção estão mais otimistas com relação ao desempenho dos próprios negócios nos próximos meses e menos pessimistas com o futuro da economia. Azevedo alerta que o otimismo ainda não é a regra entre os gestores do ramo. Ainda são índices que estão mostrando uma expectativa positiva, mas ela continuou bastante moderada e ficou ainda mais moderada nessa passagem. Então, apesar desse quadro já indicar expectativas positivas, isso vem trazendo melhora na confiança, o sentimento ainda é bastante cauteloso, ainda há muita moderação nessas expectativas. Essa moderação se mostra em outros indicadores. O índice de expectativa de número de empregados permaneceu em 49,8 pontos, com tendência de queda nos postos de trabalho nos canteiros. A expectativa de novos empreendimentos e serviços caiu 1,1 ponto, agora em 49,2 pontos, e indica projeção de desaceleração no lançamento de novos empreendimentos e serviços nos próximos meses. As expectativas de compras de insumos e matérias-primas fecharam o mês em 50,2 pontos, queda de 0,7 ponto em relação ao mês anterior. Já o indicador de expectativa de nível de atividade teve o maior recuo, 2 pontos, para 50,4 pontos. Com ambos índices próximos aos 50 pontos, é esperada estagnação no nível dessas atividades. Por esse motivo, a intenção de investimento passou de 43,6 pontos para 42,3 pontos, interrompendo sequência de 2 altas consecutivas. Para essa edição da sondagem industrial da construção, a CNI consultou 301 empresas de pequeno, médio e grande portes entre os dias 3 e 12 de novembro. Reportagem Álvaro Couto. A expectativa de vida dos brasileiros chegou a 76,6 anos em 2024. O crescimento foi de 2 meses e meio em relação ao ano passado. Os homens tiveram um ganho médio de 2 meses e meio, passando de 73,1 anos para 73,3 anos. Já as mulheres permanecem mais longevas, com expectativa de quase 80 anos. Os dados são da pesquisa Tábuas de Mortalidade 2024, divulgada nesta sexta-feira pelo IBGE.
A pesquisa também revela que o Brasil recupera gradativamente a longevidade perdida na pandemia de Covid-19. Em 2021, a expectativa caiu para 72,8 anos. Outro ponto do levantamento é a queda da mortalidade infantil. Hoje, 12 bebês a cada 1.000 nascidos morrem antes de completar um ano. Na década de 1940, esse número era de 146. Segundo o IBGE, esse avanço está ligado às políticas de vacinação, pré-natal e aleitamento materno, saneamento e melhora da renda e da educação. Mas o desafio permanece para os homens jovens. Entre 15 e 29 anos, a mortalidade masculina é bem maior. Um jovem de 20 anos tem 4 vezes mais risco de morrer antes dos 25 do que uma mulher da mesma idade. Isso, segundo a pesquisa, se deve à maior incidência dos óbitos por causas externas ou não naturais na população masculina. As tábuas de mortalidade 2024 são dados da projeção da população do Brasil para o período 2000-2070. Os dados da pesquisa servem como base para cálculos da Previdência Social e ajudam o país a planejar políticas públicas para o envelhecimento da população. Para acessar a pesquisa completa, entre no site ibge.gov.br. Com supervisão de Ana Gabriela Salles, da Agência Rádio Gov, em Brasília, Estefânia Lima. A Corregedoria da Polícia Militar do Rio de Janeiro determinou nesta sexta-feira a prisão de 5 policiais do Batalhão de Choque por crimes cometidos durante a Operação Contenção realizada em outubro nos complexos da Penha e do Alemão, na zona norte do Rio. Além dos PMs presos, outros 5 foram alvo de mandados de busca e apreensão. A ação é decorrente de investigações realizadas a partir da análise das imagens de câmeras corporais utilizadas por policiais militares. A Comissão de Defesa dos Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Rio afirma que as câmeras revelaram indícios de furto de um fuzil que provavelmente seria destinado à revenda para criminosos. A Operação Contenção é considerada a mais letal do Rio de Janeiro, com 122 pessoas mortas, sendo 4 policiais. Segundo o governo do estado, o objetivo era conter os avanços da facção Comando Vermelho. Em nota, o comando da PM do Rio diz que não compactua com possíveis desvios de conduta ou cometimento de crimes praticados por seus entes, punindo com rigor os envolvidos. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos. Choperia e restaurante Chapa Quente. Mais que um lugar para comer, um espaço para viver bons momentos. Na praça de alimentação do Friburgo Shopping, de segunda a segunda, o sabor ganha destaque. Petiscos preparados com carinho, pratos à la carte feitos na hora, comida quilo com qualidade e o chopp sempre gelado. Entrega em domicílio e atendimento para empresas. WhatsApp 229 9820 5534. Chapa Quente. Tradição, sabor e convivência à mesa. A derrubada da maior parte dos vetos do governo à Lei Geral do Licenciamento Ambiental levou entidades do setor produtivo a avaliarem que a decisão do Congresso deve impulsionar o desenvolvimento econômico sustentável no país. Para representantes do agronegócio e da construção civil, a lei aumenta a segurança jurídica, reduz a burocracia e agiliza a concessão de licenciamento. Para a Confederação da Agricultura e Pecuária no Brasil, CNA, a medida representa um avanço para o setor. O coordenador de sustentabilidade da CNA, Nelson Ananias, afirmou ao Brasil 61 que a decisão reforça a segurança jurídica, moderniza procedimentos e contribui para impulsionar o desenvolvimento sustentável no país, sem perspectivas de que o desmatamento cresça. A CNA entende que foi acertada a ação do Congresso Nacional em derrubar esses vetos, trazendo aí mais segurança jurídica, trazendo mais segurança para empreender no Brasil e que não há um retrocesso ambiental, muito menos um prejuízo às já exigentes legislações ambientais do país.
Na avaliação da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, CEBIC, o restabelecimento da maior parte do texto já aprovado deve estimular o progresso sustentável no país. Em nota, o presidente da CEBIC, Renato Correia, apontou que a decisão representa um marco. Para a CEBIC, a proposta deve permitir a uniformização das regras entre União, estados e municípios. Já o diretor de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Distrito Federal, Sinduscon-DF, Luciano Dantas de Alencar, reforçou que, com os trechos retomados pelos parlamentares, será possível gerar empregos e ainda preservar o meio ambiente. Não só as construtoras, mas todo o setor produtivo vai ter mais poder de investimento, de atrair recursos e, com certeza, de geração de empregos. Isso sem esquecer o controle ambiental, sem esquecer a preservação dos recursos naturais. Entre os trechos restituídos pelos parlamentares estão os que flexibilizam etapas do processo e reduzem a participação de órgãos setoriais, como FUNAI, IFAM e ICMBio. A autonomia dos entes federativos foi reinserida e estados e municípios poderão definir suas regras a respeito do licenciamento. O Congresso derrubou todos os vetos do presidente Lula ao projeto, exceto os relacionados ao licenciamento ambiental especial. O item integra a medida provisória 1308 de 2025, em análise no Congresso, cuja vigência se encerra no próximo dia 5. Os dispositivos rejeitados pelo Congresso seguem agora para promulgação. Reportagem Bianca Mingotti. O Brasil deu um passo histórico no enfrentamento à dengue. A Anvisa aprovou a Butantan DV, a primeira vacina 100% nacional contra a doença, desenvolvida pelo Instituto Butantan. A nova vacina é aplicada em dose única, o que facilita a vacinação e ajuda a aumentar a adesão da população. Ela utiliza tecnologia de vírus vivo atenuado, já usada com segurança em outras vacinas amplamente reconhecidas. Nos estudos clínicos, que envolveram mais de 16 mil voluntários em 14 estados, a Butantan DV mostrou 74,7% de eficácia contra casos sintomáticos de dengue e uma proteção ainda maior contra as formas severas da doença, 91,6% de eficácia contra casos graves e com sinais de alarme. Nenhum dos participantes vacinados precisou de hospitalização, resultado que indica 100% de proteção contra internações. A vacina é indicada para pessoas de 12 a 59 anos e protege contra os 4 sorotipos do vírus da dengue, um ponto fundamental para o Brasil, onde diferentes variantes circulam ao mesmo tempo. Com a aprovação, o Ministério da Saúde dará início ao processo de inclusão da vacina no calendário nacional do SUS. A expectativa é que a população comece a receber o imunizante a partir de 2026. A produção já está em andamento. O Instituto Butantan tem mais de 1 milhão de doses prontas. Em parceria com a empresa Wix Vaccines, se prepara para fabricar até 60 milhões de doses por ano, garantindo oferta para todo o país. A chegada da Butantan DV promete fortalecer de forma decisiva o combate à dengue, reduzindo casos, hospitalizações e óbitos, e oferecendo ao Brasil uma ferramenta estratégica de prevenção totalmente produzida em território nacional. As informações são do Ministério da Saúde, reportagem Júlia Borges. A conta de luz vai cair em dezembro. A Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, decidiu nesta sexta-feira mudar a bandeira vermelha patamar 1 para a bandeira amarela no próximo mês. Assim, os consumidores vão passar a pagar R$ 1,88 para cada 100 kWh. O valor é 237% menor do que o da bandeira vermelha. Segundo a ANEEL, a previsão de chuva para dezembro é maior que a ocorrida em novembro na maior parte do país. Mas o valor ainda é abaixo da média histórica para o período, sendo ainda preciso acionar as usinas termoelétricas para atender a demanda da população. A agência ainda informa que a geração de energia solar não fornece energia de forma contínua, especialmente no período noturno e nos horários de maior consumo. A ANEEL reforça a importância do uso responsável da energia para evitar desperdícios e contribuir com a sustentabilidade do sistema elétrico. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos. Reúna os amigos e a família e vá ao Bona Pizza. O funcionamento é de segunda a segunda até às 10 da noite. Localizado na praça de alimentação do Friburgo Shopping, o Bona Pizza oferece pizzas doces e salgadas, lanches rápidos, sucos e refrigerantes. Bona Pizza do Shopping da Praça. Telefone com WhatsApp 2523 3025. 2523 3025.